Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Mariana e esse é Enfim Berlim. E eu vou te falar uma coisa que é prática, bem prática mesmo, mas muito importante. Que é como contratar água, luz, gás, internet pro celular aqui na Alemanha. Isso porque, assim, quando a gente chega na Alemanha, é muito provável que você venha pelo trajeto de você vai vir para um apartamento com todas as contas inclusas. Que seja uma pessoa que tá vindo alugar só um quarto num apartamento, e normalmente o quarto já vem com as contas inclusas, né? Porque seria uma loucura cada um ter a sua conta de luz, né? Por exemplo. E aí também tem o outro caso, né? Que é o nosso caso que a gente veio e que muita gente vem, que é você pegar esses apartamentos que já são 100% mobiliados e com todas as contas inclusas. Porque imagina você chegar na Alemanha e alugar um apartamento onde ele seja assim, zero, né? Ele tá no zero ali, ele tá 100%. Ai, gente, o gato querendo passar, pelo amor de Deus. Você não tava aqui até agora. Por que que você decidiu vir aqui bem na hora do vídeo? Enfim, ela vai ficar aqui no meu colo se tudo der certo. Então, aí, é... imagina assim, você acabou de chegar na Alemanha, né, em outro país, e aí você tem que, no mesmo dia que você chegou, contratar água, luz, internet, aquecimento, né, caso esteja aí frio, né, gás, né, no geral, a comprar cama, geladeira, não dá, né, não rola, não tem como. Então, você vai se mudar já para um apartamento totalmente mobiliado e com todas as contas inclusas. Normalmente, esses apartamentos são mais caros, justamente porque você tá pagando por essa comodidade de você chegar e já ter tudo aqui. E aí, depois disso, e normalmente esses contratos são temporários, né? Você vai pegar ali por um contrato de X meses até 12 meses, porque depois de 12 meses ele é obrigatório ser um contrato fixo aqui na Alemanha. Então, só pode até 12 meses, renovável, acho que mais uma ou duas vezes. Depois disso, assim, você não pode ficar fazendo 12 meses renova, 12 meses renova, né? Pra sempre. Então você vai fazer dessa forma. Você vai pegar ele ali, normalmente o pessoal pega de 6 a 12 meses, eu aconselho os meus assessorados a fazerem de 6 a 12 meses, pelo menos, pra você ter um pouco de paz pra procurar apartamento, porque você não vai procurar apartamento desde o primeiro dia que você tá na Alemanha, você vai estar todo emocionado e fazendo várias outras coisas, então se tem algo que a gente pode deixar pra um segundo momento, a gente vai. Enfim, aí você vai lá e consegue o seu apartamento fixo, onde normalmente ele tende a ser mais barato que esses apartamentos temporários, ou você paga o mesmo valor por mais metros quadrados, né? E aí você mobilia ele do jeito que você quiser, você contrata ali sua água, luz e etc. E uma informação importante é que na Alemanha esse sistema de água, luz, internet, ele é privado. Assim como no Brasil a gente tem internet, né? Então a gente tem, sei lá, trocentos provedores de internet. Você escolhe qual provedor de internet você quer. Aqui na Alemanha funciona a mesma coisa para essas contas básicas. Então tem empresas de água, empresas de luz, empresas de gás, e aí você tem que escolher o seu. E aí você pensa, meu, eu nem conheço, eu não sei fazer isso. Eu estou desesperada. Então eu estou aqui para te ajudar. E aí, a primeira coisa que eu vou te falar pra fazer é entrar num site que, gente, eu não tô sendo pago por esse site, adoraria, mas eu não estou sendo, que é um site que se chama Check24, né, o Check24, né, em alemão. E é um site onde é um comparador de preços, e aí você vai lá, você vê todas as opções, inclusive é bem comum que nesse site as empresas inclusive coloquem até preços melhores ali, promoções melhores ali, e aí você vai verificar todos. É importante você verificar a nota, porque existem as empresas mais famosas, por exemplo, empresa de luz, a mais famosa é a Vattenfall. Não tem jeito, é a mais famosa. Mas não significa que é a única boa. Aí tem algumas de energia mais verde, mais renovável. Tem umas empresas que eu nunca vi na vida, então você fica meio confuso. E normalmente essas são mais baratas, inclusive. E aí você tem que chegar naquele local exato, que eu ajudo os meus assessorados nisso, que é você entender qual é assim, você não vai pagar o mais caro, mas ao mesmo tempo você vai ter um bom negócio, mas ao mesmo tempo não vai ser uma empresa estranha. E aí, então, você tem que olhar ali as notas que a galera coloca né, nessas empresas, pesquisar um pouco mais sobre essas empresas, há quanto tempo elas estão no mercado, dar uma olhada no contrato, porque às vezes são contratos que você é obrigado a ficar 12, sei lá, 12 meses, às vezes 2 anos, 3 anos, 4 anos. Aí já começa a ficar um negócio estranho, né? Porque você pensa, pô, né?
eu vou ficar por todo esse tempo aqui, não sei, nesse apartamento, porque você pode pegar o contrato e puxar pro teu apartamento. Isso não é problema. Mas assim, você vai ficar atrelado a essa empresa por esse tanto de tempo, né? E aí o mesmo você vai fazer para todas essas empresas. É bem comum que isso tenha cashback, então que você tenha, por exemplo, cashback aqui na Alemanha. A gente mesmo quando chegou, a gente teve cashback, eu acho que de 250 euros por ano. Então, cada ano que a gente passava com eles, nos 2 primeiros anos, que era um contrato de 2 anos, os 2 primeiros anos a gente recebia o cashback de 250 euros cada ano que a gente passava com eles. E funcionava mesmo, a gente só recebeu o dinheiro na nossa conta, assim, é surreal. E aí, depois que esse contrato acaba, né? E aí é bom que você renegocie ele, que seja com essa mesma empresa, que seja com outra, e você pode voltar de novo nesse site e recontratar, nem que seja da mesma empresa. O mesmo vale para plano de celular, por exemplo. Eu tenho o meu plano de celular que ele vale por 2 anos. A cada 2 anos eu troco de plano. Na mesma empresa, né? No mesmo provedor. O meu provedor de internet e de celular é a Vodafone. Mas o meu marido tem a O2 e ele gosta bastante. A gente gosta dessa ideia de ter 2 provedores diferentes, porque se algum deles um dia falhar, a gente tem o outro, né? Então, sei lá, o cabo da empresa fulano, sei lá. Enfim, alguma coisa aconteceu com aquela empresa, pelo menos a gente tem internet do outro, né? No geral. Então a gente tem de ter cada um com um provedor separado na internet e do celular, né? O resto é óbvio que a conta de água, a luz, etc, dentro de casa é tudo mesmo, né? E, gente, eu tô saindo de uma gripe agora, então ainda tô meio uma voz anasalada. Mas enfim, aí, então assim, você tem que olhar exatamente essas empresas. Por exemplo, como eu falei, internet, o internet para casa, são os mesmos provedores que a internet do celular, basicamente. Então tem a O2, a Vodafone. A Vodafone eu acho que é a mais famosa, inclusive, para internet de casa também. Existe uma outra empresa chamada 1&1, ou 1&1, né? Eu não aconselho ela porque ela é uma empresa que ela é 100% online. E aí, se você precisa de suporte, o suporte deles é terrível. Eu tenho uma amiga aqui que ela perdeu o celular dela e com isso ela perdeu o chip dela, né? O chip não, né? Na época era chip mesmo, porque hoje em dia os chips são virtuais, naquela época não era. E o chip dela foi junto. E ela queria um novo chip, só que com o mesmo número. Cara, mas ela demorou tanto tempo pra conseguir, porque ela tinha que ficar ligando, ficava 300 horas no telefone. Essa minha amiga não falava alemão, então eu tinha que ligar pra ela e ela tinha que me incomodar, né? Falando assim, então você pode ligar. Ele ficava lá. Então, assim, eu participei ativamente dessa situação, porque eu era a pessoa que ligava e me passava por ela, né? Pra poder resolver o assunto. E aí eles falavam que iam mandar um e mandavam o negócio errado ou não mandavam. E assim, eles não têm uma loja pra você chegar e falar assim: oi, eu quero isso, me dá isso. Tipo, na hora, sabe? E já essas empresas mais tradicionais de internet, como eu falei, a Vodafone e a O2, elas são empresas onde você você vai lá na loja deles, pá, tá ali, entendeu? Não tem muito o que fazer. E aí o mesmo vai valer ali pra gás, o mesmo vai valer ali pra água, e aí você vai avaliar exatamente esse momento onde que eu falei, onde tem a melhor avaliação, uma boa avaliação, um bom valor, né? Então assim, você vai ter um bom negócio ali entre os benefícios que eles dão, entre o tempo de contrato e o valor do quilowatt-hora ou do que quer que seja do item que você tá comprando, né? Então o valor ali do negócio. E também nesse site você já coloca o seu CEP e quantas pessoas vão morar na casa. Então isso é legal porque ele já dá até uma estimativa de valor, de quanto que vocês vão gastar baseado ali. Então, por exemplo, quando você coloca o seu CEP, eles já até verificam se aquela empresa entrega aquele item. No caso de internet para casa, por exemplo, você tem a fibra ótica. Só que não tem fibra ótica em todo lugar. Então, quando você coloca o seu CPF, o seu CEP aqui, né, que é o PLZ, o Postleitzahl, nesse caso, você já coloca ali e ele já fala, olha, essa empresa entrega fibra ótica, aquela empresa não entrega, essa empresa nem trabalha nessa rua, aquela outra empresa entrega. Eu falo um caso de uns amigos, eles moravam num apartamento e aí eles tinham internet de um desses provedores, eu acho que era Vodafone, não me lembro agora. E aí nisso, eles tinham, eu acho que era fibra ótica. Aí eles se mudaram para um outro apartamento, isso foi em 2021. Eles se mudaram para outro apartamento e aí eles só mantiveram o mesmo contrato. Foram lá, instalaram e não funcionava. E aí nisso, eles ficaram assim, pô, cara, o que tá acontecendo, né? E aí eles ligaram lá na Vodafone, aí a Vodafone falou, a gente não tem fibra ótica nesse lugar. Só que eles não conseguiam mais trocar de plano porque eles estavam atrelados àquele plano e eles não perceberam. E aí foi um rolo absurdo para eles poderem sair dessa situação que eles estavam, para aí sim eles poderem
ter internet de volta em casa. Eles ficaram, tipo, quase 1 mês e meio fazendo isso. Então, assim, por isso que é importante você pesquisar, ir atrás, como eu falei, eu ajudo os meus assessorados a isso. E aí, nisso, enfim, né, é importante você entender essa situação. E aí também outra coisa legal, né, de fazer isso pela internet, é tudo que você faz tudo pelo site. Então você entra no site deles, escolhe ali o seu plano, você clica e ele já te leva direto pro site do próprio provedor, né. Nesse site do provedor, você faz tudo online. É muito legal. Então você contrata tudo sem precisar falar com ninguém. Quem é recém-chegado, né, chegou há pouco tempo, ainda não sabe, talvez não sabe ainda falar a língua, ou, né, fica preocupado se vai fazer a coisa certa e tal, tá tudo ali no site muito bem explicadinho pra todos eles. Então você faz tudo quietinho, que nem quando a gente se mudou pra cá, a gente parou uma noite, assim, pós-trabalho, ficou ali, sei lá, 2, 3 horas na internet, verificou tudo, fez tudo, contratou tudo. A gente contratou água, luz, internet pra casa, internet pro celular a gente já tinha, e esse apartamento aqui não tem gás, o aquecimento dele é elétrico. Então a gente precisou fazer, na verdade, 2 contas de luz, porque a gente tem dois relógios de luz aqui, um é para aquecimento e o outro é para luz de casa, né, a luz normal. E então a gente precisou fazer ali nossas 2 contas de luz, a nossa conta de água e a nossa internet. Acabou, tudo online e fim. Aí um dia os caras vêm aqui, instalam a luz, né, etc. Eles ligam a luz, ligam tudo, mas eles só vão até o térreo do prédio, então eles não precisam falar com você. A gente nunca viu esses caras na vida. Simplesmente um dia a gente tinha água, luz, internet na casa. É mágico. A internet, eles mandam o modem pra sua casa ali, e aí você mesmo instala, literalmente apertar um botão, assim, não tem segredo. Conecta um cabo, aperta um botão. Não tem... Gente, eu que não sou mágica da internet, consegui fazer isso, então acredito que vocês vão conseguir também. E se não, tem 1000 instruções na internet, 1000 vídeos na internet que vão te ajudar com isso também. E é assim que se contrata. Então é um processo simples, que no início ele parece o fim do mundo, mas ele é simples, mas ao mesmo tempo tem que prestar atenção para você fazer um bom negócio. E esse é o momento que eu entro com os meus assessorados para ajudar eles a fazerem um bom negócio, porque a gente tá falando de contas básicas da casa que você gasta uma grana, e além de que sim, se for ruim, você fica atrelado com isso por 2 anos, 3 anos, né, ou mais, atrelado a um contrato ruim. Então é por isso que é importante eu também, né, vir ali e ajudar a pessoa dessa parte do processo para garantir que, né, você fica tranquilo. E é isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Esse vai ser um vídeo mais curto para explicar sobre esse processo para vocês. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui. Não se esquece de me seguir no Instagram, o @enfimberlin. Checar a nossa assessoria também no enfimberlin.com. E é isso. Até o próximo vídeo, gente.